Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui estamos para mais um vídeo. Esse é o primeiro de muitos outros que vão vir pela frente. Vamos começar uma série chamada Vida Cristã. Por que eu escolhi essa série? Porque os assuntos sobre vida cristã são assuntos que vamos tratar aqui, porque são coisas, é um assunto que está sumindo dos púlpitos da igreja. Está sumindo dos púlpitos, estão sumindo dos estudos bíblicos, entendeu? Então, que aqui nós possamos tratar mais a fundo desses assuntos, porque essas coisas estão sendo banidas da igreja. Infelizmente, o método que as igrejas escolhem hoje para pregar o evangelho é um método errôneo. É um método que não tem nada a ver com Bíblia. É um método onde o método evangelístico hoje é um método que não se fala mais da ira de Deus. É proibido. Em algumas igrejas locais é proibido falar da ira de Deus. Só se fala do amor de Deus. A pergunta é: onde está esse método na palavra de Deus? Onde só se fala do amor de Deus. O nosso maior exemplo de ensino está em Cristo, nosso Salvador. E se você se aprofundar na palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, começando ali no livro de Mateus, que é o que nós vamos tratar, vamos começar do Novo Testamento. E buscando textos no Antigo Testamento também. Mas vamos começar aqui só para tirar como exemplo o método que a Bíblia nos apresenta para pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Começando pelo livro de Mateus e vamos até Apocalipse. Se você se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que nos ensinos de Cristo, em 3 anos e meio de ministério, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou mais do inferno do que dos céus. Ele falou mais do inferno do que dos céus. Então, só aí já dá para ver que o método que escolhem hoje para pregar o evangelho é um método que contraria a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós vamos começar aqui. O primeiro tema vai ser o método de João Batista. É o primeiro evangelista que aparece aqui no Novo Testamento. João Batista. Ele é o primeiro evangelista que aparece aqui no Novo Testamento. Vamos ler aqui Mateus, a partir do capítulo 3, que é onde começa, né? Que do capítulo 1 ao 2, né? Ali vem o nascimento de Cristo, quando ele voltou do Egito, na criança, e aqui já começa a pregação de João Batista. Começamos assim, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Olha o método de João Batista. Arrependei-vos. Meus queridos, nesse momento eu lhe faço uma pergunta. Qual a última vez que você ouviu uma pregação na igreja ou um estudo bíblico onde aquele que está dando estudo bíblico ou aquele que está pregando na igreja falou diretamente para você: arrependam-se dos seus pecados? Eu não sei quem está me assistindo, eu não conheço, mas eu creio que faz muito tempo. Eu faço muito tempo que eu não assisto uma pregação desse tipo. Só por aí nós já percebemos o quanto mudou o método evangelístico, o método de evangelismo. O método
o método que se aplica hoje é um método onde só fala do amor de Deus, unicamente, né? Eles, ao chamar o pecador para o arrependimento, que isso é bíblico, você tem que chamar o pecador para arrependimento, você tem que falar para o pecador o que é pecado. Senão, como que você vai trazer um pecador para arrependimento se você não explicar para ele que ele está em pecado? Fica difícil. Aí o que acontece? Essa pessoa ela vai, você vai atrair ela ao batismo, você vai atrair ela ao batismo, vai atrair a igreja. Ela pode até se batizar e ser uma pessoa que frequenta todos os cultos, mas ela não muda de vida. A vida cristã que ela aprendeu ali no estudo ou na igreja, que ela tem que levar, é a mesma vida mundana que ela levava antes. Então não houve conversão. Houve um batismo, mas não houve conversão. Isso não é culpa da pessoa. É culpa de quem a instruiu. Através do estudo bíblico, da pregação nos cultos. Porque, infelizmente, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é todos os pastores, todos os pregadores, mas a maioria deles estão usando métodos falhos. Um método de evangelismo, um método de pregação que não existe na Bíblia. Aí com isso, eles acabam atraindo pessoas para a igreja, mas pessoas vazias de Deus. E a igreja se enche de pessoas, mas a maioria vazias de Deus. Por causa que o ensino que elas tiveram não chama ela para o arrependimento. Então aí, se não houve arrependimento, não houve conversão. Continuando. Então, olha as palavras de João Batista. Versículo 2. Arrependei-vos. Aqui ele começa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, aí a Bíblia diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías falava de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João Batista ele veio para preparar o caminho do Senhor, para ali começar o ministério de Cristo. Endireitai as suas veredas. Aqui a Bíblia diz que João Batista, aqui diz assim, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Eu não estou dizendo aqui que eu e você nós temos que fazer isso para ficar de acordo com a Bíblia. Mas nós estamos falando de método de pregação. Não é que nós temos que usar roupas de pelo de camelo e cinto de couro e se alimentar de gafanhoto e de mel silvestre. Para ficarmos de acordo com a Bíblia. O tema aqui é o método de pregação. É a forma de como João Batista pregava. As palavras de João Batista, o que ele usava nas palavras dele para chamar o pecador ao arrependimento. Né? Então a Bíblia diz aqui, se alimentava de mel silvestre. Versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Paradinha aqui, mais uma vez. Então aqui nós vimos que a desculpa que hoje muitos dão na igreja, que não pode falar da ira de Deus, não pode usar esses métodos, porque não vai atrair pessoas aos pés de Cristo, é uma mentira. Aqui está a prova. João Batista, você viu a forma de como João Batista chamava o pecador para o arrependimento. E ele atraía pessoas aos pés de Cristo. Ele atraía pessoas ao arrependimento. Atraía pessoas ao batismo. E as pessoas se batizavam.
né? A Bíblia diz que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aí o versículo 7 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Então aqui tinha um grupo de pessoas, de fariseus e saduceus. Essas pessoas também eram atraídas, só que essas pessoas aqui eram atraídas para criticar João Batista, para falar mal de João Batista, para acusar João Batista. E João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, dirigia essas palavras a eles: raça de víboras, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Aí ele continua, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O versículo 10, olha o que ele fala a eles: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha o método que João usava para falar as verdades para as pessoas, para pregar o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho. Porque o que existe hoje muito é um evangelho falso, é um evangelho amaldiçoado. É assim que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que qualquer outro evangelho que não venha a ser esse, que seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Então aí, irmãos, aí, meus queridos, vocês estão tendo a prova que através da palavra de Deus, que não são ideias minhas. Eu não prego ideias minhas. Eu não sou nenhum teólogo, não sou pastor, sou um simples servo de Deus, tenho a 5ª série do fundamental, mas aqui Deus não me dá esse direito de pregar as minhas ideias para você, os meus achismos. Aqui eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor, a verdade absoluta, a única verdade absoluta. Então, eu fico triste quando eu vejo pessoas renomadas, pastores renomados, pregadores renomados, em seus canais no YouTube, nos púlpitos da igreja, ensinando o contrário disso aqui. Isso é muito triste, isso é terrível, meus queridos, é terrível. Mas, infelizmente, é fato. É o que estamos vivendo hoje. O que estamos vendo hoje. E essas pessoas, por elas serem renomadas, têm grandes nomes. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários deles. Quem quiser tiver curiosidade e querer questionar isso, mas quem é? É só me chamar. Quem tiver meu número do WhatsApp, é só me chamar que a gente conversa. Mas são muitos pastores renomados que estão pregando aí mentiras. Quando eu falo isso, eu estou falando em geral. Eu sou adventista do 7º dia, mas eu não estou aqui falando só dos pastores de outras denominações. Eu estou falando em geral. Os pastores em geral, de todas as igrejas. Está existindo nesse momento pastores que estão enganando você com as ideias dele. Pastores e pregadores. Porque normalmente algum pregador, ele segue, ele não quer, ele tem que obedecer, ele acha que ele tem que obedecer o que o pastor diz, a regra do pastor. Então, alguns pregadores, ele vai para o púlpito, pessoas sinceras, mas ele tem medo de pregar a verdade para não ofender o pastor.
porque ele corre risco de nunca mais ele pregar ali naquele púlpito. Isso acontece demais, isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. De eu pregar ali verdades da Bíblia, em que não foi agradável, e eu já cheguei a ser excluído do grupo de pregadores por causa disso. Então, o que acontece hoje? Então, estou aqui para lhe mostrar o que diz a palavra de Deus, para lhe mostrar o assim diz o Senhor, e não o assim diz o homem. Então, aqui você viu o método de pregação de João Batista, né? Esse era o método. João Batista, o primeiro evangelista do Novo Testamento. E aqui nós vamos continuar, no próximo vídeo aqui nós vamos começar já, aqui logo após aqui, é o batismo de Jesus, que é quando Jesus vai para o deserto e voltando ele começa o ministério dele. Né? E nós vamos, o próximo vídeo vai ser sobre essa passagem do batismo de Cristo e a ida dele para o deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo. Vamos falar disso no próximo vídeo. Então é assim, irmãos, infelizmente, meus queridos, nós chegamos a esse ponto. A igreja chegou a esse ponto. A igreja não... Ela está fugindo daquilo que Deus colocou ela. O que era para a igreja ensinar? Quando eu falo igreja, eu não tô falando em geral, mas a maioria das pessoas hoje estão usando métodos anátema para pregar o evangelho. Estão usando o evangelho anátema. Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos mostra que devemos falar e viver o amor de Deus. Mas também devemos mostrar que a ira de Deus, ela existe também. E a Bíblia diz que a ira de Deus é sem misericórdia. Então, aqui foi nosso primeiro vídeo. Eu espero que aqueles que assistem esse vídeo, que venha a compartilhar com outras pessoas, para que possamos levar aos pés de Cristo pessoas realmente arrependidas, convertidas. Pessoas que neguem a si mesmo, que é o que a Bíblia nos pede. Porque quando chegamos aos pés de Cristo, negando a nós mesmos, arrependidos dos nossos pecados, Jesus nos abraça. Porque ali ele está vendo que se converteu em pecador. Jesus não nos chama para só mergulhar num tanque de água. Ele não nos chama para nascer somente da água. Ele nos chama como chamou Nicodemos, para nascer da água e do Espírito. E só nascemos da água e do Espírito quando fazemos um giro em nossa vida de 180 graus. Eu acho que a maioria sabe do que eu estou falando. Um giro de 180 graus, você vai seguir um caminho totalmente oposto àquele que você seguia. Infelizmente, as pessoas estão girando 360 graus. Ela dá um giro ali, há um processo ali, ela dá um giro, aí ela volta para o mesmo rumo que ela estava, levando a mesma vida que ela levava. Isso é o que está acontecendo hoje dentro da Igreja de Deus. Infelizmente. Infelizmente. Jesus diz que o trigo e o joio, eles ficariam juntos, iam estar juntos até a volta dele. Até quando ele separar os seus. Porque ele é quem vai fazer a separação, não é eu e você. Quem vai separar o trigo do joio
é o próprio Cristo. Só que Jesus não falou que a igreja tinha que se encher mais de joio do que de trigo. Em parte nenhuma da Bíblia, a Bíblia fala isso. Quando nós levamos pessoas aos pés de Cristo, queremos levar pessoas à igreja, pessoas não convertidas, pessoas que não receberam o verdadeiro evangelho, ela vai se batizar, ela vai entrar na igreja, ela vai ir todos os cultos, mas ela acaba sendo um instrumento do inimigo para desviar aqueles que estão dentro da igreja. É assim que o inimigo faz hoje. O inimigo não persegue mais o povo de Deus. Hoje, o método que ele está usando hoje não é aquele método de matar, de perseguir a ponto de levar à morte. O método hoje, um dos métodos que ele usa hoje, é infiltrando os seus dentro da igreja. E essas pessoas que são levadas à igreja sem transformação, sem arrependimento, sem conversão, elas vão ser pessoas, se tornam pessoas usadas pelo inimigo para desviar muitos que estão dentro da igreja. É o que está acontecendo. Pessoas que levavam vida de reverência a Deus dentro da igreja, pessoas que se vestia como crente, comia como crente, falava como crente, vivia em geral como crente. E essas pessoas começaram a se desviar, influenciadas por essas que entram sem estarem transformadas. Porque a transformação quem faz é o Espírito Santo. Mas eu preciso permitir com que o Espírito Santo faça essa transformação em mim. Eu sou prova disso. Às vezes muitos amigos meus perguntam, mas como tu conseguiu fazer isso? A vida que tu levava. E o que eu sempre falo, eu não consegui nada e nem você consegue nada. Com as nossas forças, não. É uma obra do Espírito Santo em sua vida. Agora eu preciso abrir meu coração para que o Espírito de Deus entre e faça a sua obra. Louvado seja Deus. Que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria para se aprofundar na palavra de Deus, para ter como única regra de fé em prática em sua vida a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Siga a Bíblia. Não se iluda com pregações errôneas. Examine as Escrituras. Não fique só naquilo que o pregador fala. Esse é meu conselho, essa é a minha mensagem. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém.